meus irmãos, meus amigos, estamos falando aí sobre a nação de Israel, falando sobre o Holocausto, falando sobre muito sofrimento da nação de Israel. Agora estamos falando sobre os guetos. Esse trabalho não tem fins lucrativos. Todos que trabalham são voluntários, espírito voluntário, desde a gravação até a edição. Os que trabalham com livros, os irmãos que editam, os irmãos que gravam, e também minha pessoa no preparo e no ensino deste material. Nosso objetivo é expandir o que a Bíblia diz, entendendo que a Bíblia é a verdade. Então, expandindo o que a verdade que está escondida venha a ser propagada a todo este mundo. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Defendemos como única regra de fé. Por isso defendemos a nação de Israel. Uma nação que tem um Deus único, o Deus bíblico, o Deus que nós defendemos. Falando sobre os guetos, irmãos, eu não quero nem falar em direitos humanos, mas os guetos não tinham dignidade humana nenhuma. Então, alguns países, percebendo isso, começaram a desfazer os guetos. Aconteceu, só que com curto tempo voltaram a implantar novos guetos, nova separação do povo judeu. Diz assim, na Itália, o gueto, abolido no primeiro período da Revolução Francesa, foi reintroduzido localmente no século XIX e teve fim quando Roma uniu-se ao Reino da Itália em 1870. E outros países. A situação foi semelhante. Uma das características dos novos núcleos na Europa Ocidental, a partir do século XVI, foi não serem submetidos ao sistema de guetos. A lei muçulmana original não estipulava áreas de residências não muçulmanas. A degradação veio no século XVIII, quando os judeus foram obrigados a afastar-se das vizinhanças das mesquitas e ficaram restritos aos limites de suas casas. Com o declínio econômico, os quarteirões judeus viraram favelas. No leste muçulmano, por exemplo, a Pérsia, o fanatismo xiita, fazendo-se sentir de dentro para fora, impôs a formação de quarteirões judeus separados, fechados à noite, e no Shabat foram estendidos também ao Iêmen e ao Marrocos. Muitos guetos marroquinos ainda hoje são habitados. Então, eles vendo que não havia dignidade humana, muitos países começaram a desmanchar os guetos. Mas outros acabaram expandindo. E alguns que tinham desmanchado acabaram voltando atrás. Então a nação de Israel pagava um preço caro. Esse preço eu só posso me lembrar de quando, não a nação completa, mas a cúpula religiosa, os sacerdotes, os que tinham poder de liderança, quando Cristo estava ali, junto com Barrabás, e eles gritaram, crucificam, e pediram para soltar Barrabás. Trocaram o maior de todos os judeus, Jesus, por um ladrão. Quando perguntaram quem era o rei deles, eles gritaram, César. Nunca a nação de Israel fez isso. Naquele instante, rejeitando o Salvador, o verdadeiro libertador, eles clamaram por César. Deus permitiu o castigo sobre Israel para que a nação escolhida pudesse entender. O ser humano, ele aprende com as correções. O ser humano, ele aprende com os erros. O ser humano, ele aprende quando ele apanha nesta vida. E seria melhor se não precisássemos errar para aprender. Mas temos que errar para consertar. A nação de Israel
é uma nação separada, voltou a ser a grande potência e está lá. E Deus diz que ninguém mais pode tirá-los de lá. Somente Deus pode castigar Israel. O sofrimento, os erros, a desobediência foram pagos para a glória de Deus. O maior de todos os judeus já nasceu e em breve ele estará voltando para buscar aqueles que são seu, o encontro com o nosso Senhor nos ares. Que Deus te abençoe, que você tenha Jesus, o maior de todos os judeus, como seu único, suficiente Salvador. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento. Obrigado pela preciosa história sobre Israel. Ajuda-nos a compreender mais e abre o nosso entendimento, Deus. Precisamos muito do Senhor. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.